Fala galera, tudo bem? Bom, continuando aí o nosso curso sobre prescrição e decadência, hoje nós vamos falar sobre as pretensões imprescritíveis. A regra geral quanto às pretensões é de que todas elas são prescritíveis, exceto algumas que, apontadas pela doutrina, jamais prescreveriam, permanecendo então essas pretensões disponíveis eternamente eternamente não, enquanto for interessante, né, enquanto existir o direito para quem for o titular. A primeira delas são os direitos da personalidade, como a vida, a honra, o nome, a liberdade, a intimidade, a própria imagem, as obras, tudo que o indivíduo fizer de direito intelectual e que pertença e seja da essência de sua personalidade, isso também se aplica à imagem da pessoa, é imprescritível. Por exemplo, o meu direito a ter uma obra minha reconhecida como minha, jamais poderia ser tirado de mim. Eu jamais poderia perder o direito de pleitear que aquilo fosse reconhecido como meu, certo? Isso, como nós veremos novamente mais para frente, mas já adiantando, não importa as eventuais decorrências patrimoniais desse direito. Essas são sim prescritíveis, certo? A segunda categoria de pretensões imprescritíveis são as que dizem respeito ao estado da pessoa, como filiação, condição conjugal, cidadania, mais uma vez, salvo os direitos patrimoniais decorrentes, como o reconhecimento da filiação para receber a herança. Nesse sentido, a súmula 149 do STF, que está aí no slide, foi bastante claro ao dizer que é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança. Ou seja, uma vez identificada a paternidade, nasce o direito aos alimentos. Se você não for atrás de ver realizados esses direitos, eles vão se perder, não completamente, mas todos aqueles que estiverem fora do prazo prescricional previsto para essa situação, que nós veremos também futuramente. A terceira delas são os bens públicos. É por esse motivo, por exemplo, que o uso capião jamais pode afetar os bens públicos. Ou seja, como o bem público atende a um interesse muito maior que o apenas individual, as pretensões referentes a ele não podem prescrever, porque dizem respeito ao interesse do Estado e principalmente de toda a população que está sobre o nosso Estado de Direito. A quarta categoria são os direitos de família, no que concerne a questão inerente ao direito à pensão alimentícia, à vida conjugal, ao regime de bens. Vejam bem, aqui estamos falando do direito à pensão alimentícia e não às prestações alimentícias, que algumas prescrevem, como eu disse anteriormente, por se tratar de um benefício econômico. Ah, mas então como assim? O que acontece é o seguinte, o direito à pensão alimentícia, ele nunca prescreve. Enquanto você fizer jus a ele, ali naquele período até os 18 anos, ou depois disso, caso não tenha capacidade de prover o próprio alimento, você pode requerê-lo. Contudo, as prestações devidas obedecem ao limite prescricional. Os direitos de exercício facultativo, que dizem respeito à livre e espontânea vontade do autor em executá-los, também não prescrevem. Nesse sentido, nós podemos citar, por exemplo, a extinção de condomínio, que pode ser feita a qualquer momento enquanto existir o condomínio, não havendo qualquer tipo de perda de pretensão quanto a isso, pois enquanto existe o condomínio, existe a pretensão de vê-lo extinto ou de tomar qualquer outra atitude legal com relação a ele. Portanto, os direitos facultativos ou potestativos também não prescrevem. A exceção de nulidade, assim como a prescrição, é uma matéria de ordem pública. Por quê? Se um ato foi feito de forma a ser considerado nulo, toda a sua validade está comprometida, desde o momento em que aconteceu o fato jurídico que o tornou nulo. Por exemplo, se um menor de 18 anos, uma pessoa de 16 anos, faz um testamento, esse testamento é considerado nulo, porque ele não poderia fazer por não ser plenamente capaz. A nulidade desse testamento, por uma questão de preservação do nosso Estado de Direito, pode ser arguída a qualquer momento, porque é nula desde o nascimento, desde a sua gênese, e isso vai envenenar toda a existência desse ato jurídico, motivo pelo qual a exceção de nulidade, nunca pode prescrever. Também não prescrevem as ações referentes aos bens confiados à guarda de outrem. Por exemplo,
se eu deixar um determinado item em depósito com alguém por tempo indeterminado, a pretensão vai sempre existir enquanto houver a guarda do item que eu deixei, correto? Então, não há que se falar que em algum momento ela morre. Ela só vai morrer, ela só vai deixar de existir no momento em que eu reaver o item e o nosso negócio de depósito, ou seja lá qual for a outra espécie de negócio que nós fizemos, for concluído perfeitamente. Os direitos referentes à propriedade também são perpétuos. Dessa forma, a ação reivindicatória, por exemplo, pode ser intentada a qualquer momento. Não afetam elas os prazos prescricionais legais, nem de 20 anos, nem de 10 anos ou qualquer outro previsto no nosso Código Civil. Um último dos direitos não prescritíveis diz respeito à ação que vise anular a inscrição de nome empresarial feita com violação da lei ou de contrato. Isso está enunciado no nosso artigo 1167, que diz: cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ou seja, imprescritivelmente, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Uma pergunta importante que fica é: se alguns direitos são imprescritíveis, também os benefícios, a reparação civil, os danos morais ou qualquer outro eventual benefício econômico referente também são imprescritíveis? De forma nenhuma. A prescrição, embora não atinja alguns direitos, que são os direitos imprescritíveis, atingem as vantagens econômicas advindas dela. Foi aquilo que a gente comentou no começo da aula, que eu volto a comentar. Se o direito à imagem é imprescritível, mas se você teve, por exemplo, algum dano advindo de uma invasão da sua privacidade, do uso indevido da sua imagem, o valor que você pode obter a título de reparação civil prescreve sim. Ele não é atingido pela imprescritibilidade do direito original, certo? Nesse sentido, vale a pena a gente ver mais uma vez o que diz a Maria Helena Diniz, quando fala: a prescrição alcança todas as pretensões ou ações, em sentido material, patrimoniais, reais ou pessoais, estendendo-se aos efeitos patrimoniais de ações imprescritíveis. Então, galera, as ações imprescritíveis são essas. Como vocês podem ver, a maioria delas trata de direitos muito especiais que, por sua própria natureza, jamais poderiam ser imprescritíveis. E lembre-se sempre, a regra geral é a de que todos os direitos e pretensões prescrevem, exceto esses casos especiais. Por hoje é só, a gente fica aí até a próxima aula. Valeu!